Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou nutricionista e eu quero continuar falando com vocês sobre intestino. Eu falei um pouco sobre alguns sintomas, então falei sobre gases, estufamento, sobre constipação, sobre o intestino que funciona demais, numa consistência talvez não adequada. E agora eu queria falar um pouquinho das causas desses problemas. Então, assim, quando a nossa alimentação ela tem muito alimento industrializado, super processado, com aditivos químicos, com corantes, com conservantes, quando a gente consome muitos alimentos que são mais inflamatórios e alergênicos, a gente acaba lesando nosso intestino e nosso estômago. A gente tem que pensar que a digestão ela começa na boca, com a mastigação, e a mastigação tem que estar adequada, porque na boca a gente já começa a digerir os alimentos. Então, se a mastigação não é adequada, se o nosso estômago não está 100%, se a gente já tem algum problema de estômago, então, pessoas que têm baixa produção de ácido no estômago ou que têm falta de enzimas digestivas, já começa a ter um problema daí. A partir do estômago, o alimento ele vai para o intestino. Ele pode já estar mal digerido pela mastigação, já está mal digerido pela ineficácia do ácido do estômago ou pela falta das enzimas, e aí esse alimento ele vai mal digerido para o seu intestino. Aí ele fermenta lá, e ele, estando em tamanho maior do que ele deveria estar, ele pode também lesar a sua microbiota intestinal, ou alguns alimentos ruins podem servir de alimento para bactérias ruins do seu intestino. Alguns alimentos industrializados, o excesso do açúcar pode ajudar a nutrir fungos ruins, que podem estar no seu intestino em excesso. Nós até temos uma quantidade de fungo no nosso organismo, mas não pode estar em excesso, então a gente tem que ter esse controle. E a partir daí você vai ter um problema, né, que é a disbiose, que eu já falei aqui várias vezes, que é esse desequilíbrio da sua microbiota intestinal. Então a gente tem que ter bactérias boas em quantidades adequadas no intestino, a gente tem que evitar o crescimento de bactérias ruins no nosso intestino, evitar o supercrescimento de fungos e de parasitas. E com uma alimentação inadequada, a gente acaba piorando essa relação entre essas bactérias que convivem lá no nosso intestino e esses outros micro-organismos. Além da alimentação, a gente tem que pensar também não só no que a gente está ingerindo, mas no que a gente deixa de ingerir. Então, assim, a gente tem que evitar esses alimentos industrializados, inflamatórios, superprocessados, e a gente tem que nutrir essas bactérias intestinais, a gente tem que nutrir a nossa célula intestinal, a gente tem que melhorar a nossa barreira intestinal, o nosso muco protetor do intestino. Então a gente tem várias ações que a gente tem que fazer na alimentação, em relação à suplementação, para conseguir recuperar esse intestino em vários níveis. Não adianta só repor probiótico ou só repor fibras, quando a gente não pensou em remover essas bactérias patogênicas, remover esses protozoários, remover esses fungos. Tem várias etapas que a gente tem que cumprir para conseguir recuperar intestino. Por isso que eu vejo muita gente que já tentou recuperar intestino de alguma forma, que já tentou tomar laxante, que já tentou várias outras medidas e não deu certo. O intestino ainda continua funcionando de forma irregular e a pessoa ainda continua tendo desconfortos. Então a gente tem que pensar em todas essas etapas para tratar intestino.